A história incrível de Jesus expulsando uma multidão de demônios e enviando-os para um grupo de porcos é encontrada no livro de Lucas na Bíblia. Tudo começou quando Jesus estava viajando pelas colinas a leste do Rio Jordão, uma área principalmente habitada por não-judeus, conhecida como Decápolis, composta por várias cidades não-judaicas. Eles navegaram então para uma área ao leste da Galileia, onde Jesus desembarcou. Quando Jesus chegou à terra, um homem da cidade de Gerasa, que estava possuído por demônios há muito tempo, se aproximou dele. Este homem vivia sem roupas e passava a maior parte do tempo entre túmulos. Ao ver Jesus, ele soltou um grito terrível, como se algo profundo dentro dele estivesse em grande agonia. Ele estava claramente aterrorizado diante de Jesus e gritava com toda a sua força, dizendo algo como: "O que temos nós a ver um com o outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo designado para o julgamento." Jesus imediatamente começou a ordenar que o espírito maligno saísse do homem, porque esse homem já havia sido violentamente dominado pelo demônio muitas vezes antes. Ele costumava ser mantido sob guarda, amarrado com correntes e grilhões, mas sempre conseguia se libertar dessas amarras. O demônio o conduzia para o deserto. Esta é uma descrição detalhada do homem possuído por um demônio encontrada na Bíblia. Ele estava sob o controle do demônio por um longo tempo, vivendo mais como um animal selvagem do que como um ser humano. Ele não usava roupas e passava seu tempo entre túmulos, o que ia contra as leis judaicas e o comportamento humano comum. O homem possuía uma força normal, capaz de quebrar suas correntes, e ele gritava e se machucava constantemente. Ele vivia nas montanhas, entre túmulos, e sua luta interna era indomável. As pessoas ao seu redor concluíram que ele estava possuído por um demônio e tentaram amarrá-lo para evitar que ele causasse danos a si mesmo e às outras pessoas. Mas ele conseguia se soltar das correntes várias vezes. No final, as pessoas da cidade o expulsaram e ele acabou vivendo no cemitério local, onde machucava a única pessoa que podia, a si mesmo. A Bíblia descreve a influência dos demônios sobre ele como se fosse um cavalo guiado por um cavaleiro ou um navio remado por sua tripulação. Um certo homem veio até Jesus, sugerindo que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído a Jesus. O homem não podia se libertar por si só, mas Jesus tinha total autoridade sobre o espírito maligno. O espírito demoníaco que estava dentro do homem disse: "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes." Isso mostra que a possessão demoníaca acontece quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, às vezes, manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade, não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio. Superstições, jogos ocultos, práticas de espiritismo, magia e outras atividades podem abrir a porta para a influência demoníaca, e é importante não ignorar esse problema, mas também não dar uma ênfase excessiva à atividade demoníaca. As pessoas muitas vezes se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque essas atividades parecem funcionar de alguma forma. Infelizmente, há um espírito demoníaco agindo nos bastidores. Demônios querem habitar corpos porque veem isso como uma arma para se opor a Deus. Eles também atacam seres humanos porque desejam deturpar a imagem de Deus que está neles. Os demônios têm um objetivo semelhante quando se trata dos cristãos. Eles querem manchar a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são limitadas em relação aos cristãos, porque Jesus os derrotou na cruz. Eles ainda podem enganar e perturbar os cristãos, prendendo-os com medo e dúvida. Na Bíblia, em Colossenses 2,15, diz que Jesus despojou os principados e potestades, ou seja, as forças malignas sobrenaturais que operam contra nós. Ele os tornou um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu triunfo sobre eles através da cruz. Isso significa que Jesus venceu essas forças demoníacas. No caso da história, em Lucas 8, um homem possuído por muitos demônios temia que Jesus o expulsasse também. Jesus perguntou o nome do demônio para entender a gravidade do problema, não porque precisasse do nome para exercer autoridade sobre ele. Os exorcistas judeus da época acreditavam que, conhecendo o nome do demônio, ganhariam autoridade sobre ele. Mas a autoridade de Jesus sobre os demônios era muito maior do que essas superstições. Quando os demônios pediram para não serem mandados para o abismo, eles estavam se referindo a um lugar descrito em Apocalipse como um poço sem fundo.
eles não queriam ser aprisionados lá. Jesus permitiu que eles entrassem em um rebanho de porcos, e os porcos correram ladeira abaixo e se afogaram no lago. Isso mostra o poder de Jesus sobre os demônios e como ele os controlou naquela situação. Parece que o abismo é um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos, e eles preferem a ação em vez da ociosidade. Os demônios saíram do homem possuído e entraram nos porcos. A ideia de que os demônios podem ocupar os corpos de animais pode soar estranha, mas também é mencionada em Gênesis 3. Foi apropriado que esses demônios fossem lançados nos porcos, que são animais não destinados ao consumo pelos judeus. Note que mesmo os demônios não podem afetar os porcos sem a permissão de Deus, pois um demônio não pode entrar em porcos a menos que Deus o permita. Eles têm pouco poder quando confrontados por aqueles que têm Deus como proteção e defensor. Satanás é tão inclinado ao mal que ele o praticaria até mesmo em animais, se não pudesse fazê-lo com os seres humanos. Jesus permitiu que isso acontecesse porque o momento de demonstrar totalmente sua autoridade sobre esses demônios ainda não havia chegado. Essa demonstração completa de autoridade ocorreu na cruz, como mencionado em Colossenses 2,15 na Bíblia. Na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque contra os crentes, fazendo um espetáculo público de sua derrota e triunfando sobre eles. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir de maneira errática, levando-os a correr descontroladamente pelas encostas até o lago, onde eventualmente se afogaram. Isso mostrou o poder destrutivo dos espíritos demoníacos, bem como o de seu comandante, Satanás. Isso deixou claro que a verdadeira intenção desses demônios era destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Alguns podem achar injusto para os donos dos porcos, mas eles perderam sua propriedade. Isso também ensinou como Jesus valorizava mais a vida humana do que a propriedade material. O pregador Spurgeon fez observações sábias sobre como os demônios afetaram os porcos. Eles preferiram a morte a ficar sob o controle dos demônios. Se os homens não fossem piores do que os porcos, teriam a mesma opinião. O diabo, quando levou os porcos a um destino ruim, mostrou que não se importava com a vida deles. Quando os pastores viram o que aconteceu, correram para a cidade e contaram a todos na área. As pessoas vieram ver o que aconteceu e encontraram o homem do qual os demônios tinham sido expulsos. Ele estava sentado nos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito. Isso as assustou, e elas compartilharam a história sobre como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Toda a multidão da região de Gadara e das áreas próximas pediu a Jesus que saísse de lá, porque estavam cheios de medo. Jesus concordou e voltou para o lado oeste do mar da Galileia. As pessoas estavam com medo e dominadas por um grande temor. Surpreendentemente, tinham mais medo de um homem livre do que de alguém possuído. Eles ficaram chocados ao ver o homem em seu juízo sentado nos pés de Jesus, sem saber como reagir. Os demônios deveriam ter tido a vantagem sobre Jesus, de acordo com suas superstições, mas não tiveram. Eles tiveram dificuldade em aceitar isso. A multidão não parecia se importar muito com o homem que estava possuído e atormentado por demônios, mas estavam incomodados com a presença de Jesus. Eles pediram a ele para ir embora, e ele atendeu. O trabalho que Jesus estava fazendo havia atraído uma grande multidão, e todos estavam lá para conversar e encontrar-se com Jesus. Mas essa situação não foi nada positiva. Toda a cidade estava reunida em uma espécie de encontro de oração, mas estavam orando contra a própria bênção que tinham diante deles. Foi terrível a natureza de sua oração, mas ela foi ouvida, e Jesus partiu da região deles. Isso acontece quando as pessoas têm mais medo do que Jesus pode fazer em suas vidas do que Satanás está fazendo no momento. Muitas vezes, isso afasta Jesus, e ele pode partir se for solicitado. Por outro lado, o homem do qual os demônios haviam saído desejava muito ir com Jesus. No entanto, Jesus o enviou de volta para casa e lhe disse para contar a todos as maravilhas que Deus havia feito por ele. O homem partiu e espalhou por toda a cidade as coisas incríveis que Jesus havia feito por ele. Agora, ele era conhecido por um nome que destacava o grande trabalho que Jesus havia realizado em sua vida. Inicialmente, esse homem possuído por demônios simplesmente se sentou nos pés de Jesus, mas depois ele queria estar com Jesus como um discípulo. As pessoas vieram ver o que havia acontecido. Encontraram o homem sentado nos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, o que as assustou. O desejo desse homem por Jesus ilustra a mudança que ocorreu em seu coração. Antes,
Ele só estava interessado no que Jesus poderia fazer por ele, mas após o encontro com Deus, ele queria estar com Jesus. Então, Jesus o repreendeu e disse para ele ir embora. Embora o homem tivesse boas intenções em querer seguir Jesus, Jesus estava ciente de que o ministério que ele estava fazendo em sua própria família e comunidade tinha um significado muito maior do que qualquer outra obra que ele pudesse realizar. Às vezes, pode ser difícil entender como Deus age. Jesus atendeu ao pedido infeliz dos moradores da cidade que pediram para que ele fosse embora, e ele o fez. O homem do qual os demônios haviam sido expulsos queria muito estar com Jesus, mas Jesus disse que não. A razão para isso era que esse homem poderia ser uma luz para as pessoas que viviam naquelas cidades gentias de uma maneira que Jesus e seus discípulos não poderiam ser. Se ele tivesse medo, e provavelmente tinha, os demônios poderiam voltar. Claro, ele ansiava estar com Cristo, mas Jesus afastou esse medo e basicamente disse: "Você não precisa ficar perto de mim. Eu te curei tão completamente que você nunca ficará doente novamente." Então, o homem seguiu o caminho de Jesus e compartilhou por toda a cidade as coisas incríveis que Jesus havia feito por ele. Essa era uma mensagem incrível para compartilhar, e é uma mensagem que todo seguidor de Jesus deveria poder pregar. Sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, pois essa era a razão pela qual Jesus veio para aquela região da Galileia. Sua história também mostrou que com Jesus, ninguém está além da esperança, porque se esse homem pôde ser transformado, então qualquer um pode. Jesus disse a ele para contar sobre as grandes coisas que Deus fez, e o homem compartilhou com os outros as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. Não houve contradição, pois Jesus é Deus. Se você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas da sua vida, comenta "eu quero".